Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, mormente no que atinge ao direito civil. Eu não vou comentar artigo por artigo da declaração, vou apenas destacar alguns pontos que considero mais relevantes. O primeiro cuidado a se tomar é que se trata de medida provisória, consequentemente, mesmo que ainda esteja em vigor, pode deixar de vigir, se o Congresso assim o desejar. Esperemos que se transforme logo em lei. De plano, é importante ressaltar que essa declaração não instituiu no Brasil um regime de absoluto liberalismo sem qualquer intervenção do Estado, ou seja, um regime de laissez-faire. Visa tão somente estabelecer normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, como preconiza a própria Constituição, já no inciso 4º do artigo 1º e no parágrafo único do artigo 170. Evidentemente, o Estado continua atuando como agente normativo e regulador, devendo estimular as atividades econômicas em vez de impor-lhes obstáculos absurdos e sem sentido. Aliás, é o que consta no artigo 174 da Constituição. A Declaração de Direitos de Liberdade Econômica será observada na aplicação e na interpretação de negócios de direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e também de direito do trabalho. Aplica-se também na ordenação pública acerca do exercício das profissões, das juntas comerciais, da produção e do consumo e da proteção ao meio ambiente. Tudo isso há de sofrer os efeitos da declaração, seja no sentido de readaptar, de ordenar, de aplicar normas e de interpretar normas e negócios jurídicos. Na verdade, a própria declaração, no artigo 2º, estabelece os princípios basilares pelos quais devem proceder os particulares e, principalmente, a administração pública. Quais são eles? Princípio da presunção de liberdade econômica, ou seja, princípio da livre iniciativa, já entronizado no artigo 1º da Constituição. A livre iniciativa se presume, em outras palavras, salvo proibição legal expressa, toda a atividade econômica poderá ser desenvolvida livremente pelo particular. O segundo princípio é o da presunção de boa-fé do particular, que não deverá ser tratado como um criminoso pelos órgãos do Estado, principalmente os reguladores, que deveriam promover, não embargar a atividade econômica que gera riqueza, ou seja, empregos, tributos, não é mesmo? O terceiro princípio é o da intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado no exercício das atividades econômicas. Eu diria que esse princípio está intimamente ligado a outro princípio, que por via de consequência fica também consagrado na declaração, o princípio da autonomia privada. Outra questão importantíssima tratada pela declaração diz respeito às garantias da livre iniciativa. O artigo 4º dispõe que a administração pública e os órgãos que se vinculem à declaração devem evitar o abuso do poder regulatório, ficando proibidos, principalmente, de exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado, redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, aumentar sem justificativa os custos de transação, bem como introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas. Se eu pudesse sintetizar todos os incisos do artigo 4º, eu diria que os órgãos reguladores
não devem criar obstáculos à atividade econômica. Pelo contrário, devem estimulá-la na medida do possível. Por mais bem intencionada que seja a declaração nesse quesito, de nada adiantará se continuar a mesma mentalidade dos burocratas desses órgãos, como as juntas comerciais, os cartórios de pessoas jurídicas, o IBAMA, o Banco Central, a Anvisa, dentre dezenas de outros. O particular, diante do abuso de poder, terá que recorrer ao judiciário, o que por si só implica um enorme atraso e um grave empecilho à livre iniciativa e à atividade econômica. Mais 4 novidades dignas de nota são a possibilidade de constituir sociedade limitada de um só sócio, ou seja, sociedade unipessoal, a regulamentação do artigo 50 do Código Civil, a criação dos fundos de investimento e a possibilidade de os cartórios efetuarem e conservarem os seus registros em meio exclusivamente virtual. No que diz respeito à regulamentação do artigo 50 do Código Civil, o que a declaração fez foi explicitar o que seja desvio de finalidade e confusão patrimonial para efeito de desconsideração da personalidade jurídica. Desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Confusão patrimonial é, dentre outros, a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa, caracterizada pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor insignificante. Quanto aos fundos de investimento, modalidade de propriedade fiduciária, consistem na comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio destinado à aplicação em ativos financeiros. Serão disciplinados pela CVM. Esses fundos, geridos fiduciariamente por uma instituição autorizada, bancos, corretoras, servem, dentre outros, para dar acesso a pequenos investidores a aplicações para as quais se exija um montante mais elevado de capital. Não se trata de uma novidade propriamente dita, mas de uma realidade que vem a ser incorporada ao Código Civil. Bem, esperemos que essa declaração se transforme em lei e que impulsione as atividades econômicas no Brasil que andam de mal a pior. É isso aí. Até uma próxima vez.